As coisas não são difíceis. Difícil é pra quem não começou, simples pra quem repete e fácil pra quem fala. A sua visão sempre é maior que o seu recurso. Aí a visão do cara é um podcast, só que o recurso dele é um celular. Aí ele não começa. Tá. Pronto, Porque a visão é maior que o recurso. Só que ele tem que começar com um recurso que ele tem, que é um celular, é um tripé. O cara que inventou a xícara, ele não viu pra acreditar. Ele creu na mente e depois criou a xícara. O cara que fez a água, a embalagem aqui, o celular, Steve Jobs, ele não viu pra acreditar. Ele creu na mente, depois se concretizou e aí ficou visto. O médio, ele vê pra crer. Então tá a diferença de quem é extraordinário e de quem é ordinário. Assim como a terra precisa da semente, o útero precisa do sêmen masculino, as ideias precisam de dois cérebros. E quando dois cérebros se cruzam em frequência, nasce uma ideia. A ideia é a mesma coisa da semente, você precisa matar ela pra ela virar uma ação. Ali eu criei um negócio chamado, junto com ele, autodesfrute. O que é isso? Vocês estão assistindo? Eu sei que é... Nossa, cara, deve ser dolorido. Hoje você tá assistindo e querer o resultado hoje. Não tem como, cara. É contra a lei da semeadura e da colheita. Viver na alta performance, não tô colidindo com o que você prega. Mas a alta performance, se viver nela a vida inteira, cara, é uma desgraça. Mas alta performance é um momentinho. Cara, eu vou comentar uma coisa aqui, uma percepção dessa 1h46 que a gente tá junto. Vê se faz sentido, tá? Observando vocês. Eu tenho a impressão que vocês têm um mindset do tipo, eu aprendo o que eu quiser. Claro, autodidata. Tá bom? As coisas não são difíceis. Quando não começa difícil é pra quem não começou, simples pra quem repete e fácil pra quem fala. Essa é a filosofia. Já vi você falando isso também. E vocês estão sempre querendo ter novos conhecimentos de diversas áreas e que isso... Aí tá o crescimento. Que é que tá o crescimento. Exato. Isso alimenta a filosofia de vida de vocês. E é aí que revela os bloqueios. Novos desafios, bloqueios antigos à mostra. Você vai pegar aí. A gente tá em 2023. Dá um jump pra trás, cai em 2018. Volta todo mundo pra 2018, beleza? Uhum. Quais eram os assuntos que vocês não tinham a menor ideia que vocês iam estar tratando em 2023 lá? Por exemplo, sei lá, assunto, sei lá, IPO, tecnologia, comprar empresa, Não multiplicar sabia que era valor IPO. múltiplos 8, múltiplos 9... valuation de bilhões, Não sabia nada. morar em Alphaville. Não sabia. Não atingia isso. Deixa eu... Disso. Imagina só. Ele já te pediu pra ir na Disney? Nunca pedi porque ele é novo, mas eu levei. Mas ele não tinha isso. Então, uma criança que não sabe que a Disney existe, Não pede. ela jamais vai sonhar em ir pra Disney. Então, muitas coisas que a gente vive hoje, a gente nem sabia que existia. Fui ver Porsche a primeira vez, morei em Alphaville, cara. Não era em Goiânia, não. Mas não tinha concessionário na época, tinha um ou outro carro. Então, aquilo que você não sabe que existe, você não sonha. Você não pede, você não deseja, você não almeja. Nunca imaginei ter Ferrari também. Então, a gente não imagina essas coisas. E aí, existe um conceito na aviação, falando que a aviação é massa, que chama visão progressiva. Você é muito louco. Que quando você tá no helicóptero, e aí tá meio que neblinado, você só enxerga 1, 2, 3 km de distância. Aí você não consegue ver onde é que você vai chegar. Só que você anda 1 km, você enxerga mais 1 km. Você anda 1 km, você enxerga mais 1 km. É igual você ir à noite daqui de São Paulo pra Santos no carro, seu farol domina 300 metros. Perfeito. Você não vê a pista inteira, você só vê de 300 em 300 metros. Aí você anda 300 metros, você enxerga mais. E aí vai. A visão é progressiva. Então, uma criança não deseja ir pra Disney se ela não sabe que ela existe. A gente não desejava essas coisas, nem vivia esse nível de desbloqueio, de prosperidade de financeira e tudo mais. Então, progressivamente a gente foi crescendo. E onde é que limita as pessoas? Porque a mesma dádiva, uma qualidade em excesso vira um defeito. Autoconfiança, muita gente vê o Pablo como arrogante, porque ele é muito autoconfiante. Autoconfiança em excesso parece arrogância, ou pode ser arrogância, principalmente pra quem não tem. E principalmente do ângulo que tá olhando. É Se isso. for de baixo, sempre vai ser arrogância. Se for de cima, vai ser compaixão. Porque um cara de cima olha o outro empolgado demais e fala... Identifico ele, eu era assim, mais novo. Parece muito no meu começo, parece muito quando eu era mais novo e tal. Então, isso é bom, a questão da visão progressiva, só que também é um limitador pra muitas pessoas. Por quê? A sua visão sempre é maior que o seu recurso. O cara vê um podcast e fala, quero começar um podcast. A visão dele é um podcast. Aí qual que é a inspiração? É o JJ, iluminação, Amaran, câmera, Blackmagic, Sony, não sei o que, bonitão, televisão. Aí a visão do cara é um podcast, só que o recurso dele é um celular. Aí ele não começa. Tá. Pronto, Porque a visão é maior que o recurso. Só que ele tem que começar com um recurso que ele tem, que é um celular, que é um tripé. Que é a luz do sol, nem a iluminação, igual tem aqui, controlada. A gente começou, pô. Então, se a visão é maior que o recurso tem que ser maior que o quê? Que a desculpa? Não. Aí que é bom? A visão é maior que o recurso, então Ele a visão... tá falando de visão, a visão é um caminho. A visão que tá no coração. A visão que você tá olhando agora não chama visão. A visão... Isso é percepção. É diferente. A visão é um caminho, a visão é um alvo, a visão é onde é que você pode chegar. Só que o seu recurso é limitado. Seu coração fala, vai, é isso que eu quero ser igual o Joel. Só que aí eu não começo porque o recurso não é do tamanho da visão. Não é do tamanho do Joel. Aí o cara fica travado. Então a visão é maior do que o recurso, que ela te aponta um caminho, uma direção. Você vai crescer. Só que você tem que aceitar o recurso que você tem pra fazer o melhor que você pode. Aí
você consegue depois destravar, colher os frutos com aquela pequena semente, fazer melhor ainda, e você vai crescendo. Então a gente não imaginava isso. Só que foi uma consequência. Ou querer pra ver? Depende. O brasileiro comum e o médio, ele vê pra crer. Ele é igual um Tomé. Só que o gênio, acima da média, tudo ele crê, depois ele vê. O cara que inventou a xícara, ele não viu pra acreditar. Ele creu na mente e depois criou a xícara. O cara que fez a água, a embalagem aqui, o celular, Steve Jobs, ele não viu pra acreditar. Ele creu na mente, depois se concretizou e aí ficou visto. O médio, ele vê pra crer. Então tá a diferença de quem é extraordinário e de quem é ordinário. Eu concordo, eu vou comentar uma parada com vocês muito louca, né? Eu sou um cara que estudo alta performance. Então a primeira coisa que eu botei na minha cabeça, que parada que é essa de alta performance? Tem conceito sobre isso, tem coisa estabelecida, tem coisa estruturada, como é que tá no Brasil? E aí eu comecei a estudar, publicar livro e tal, aquele negócio todo. Só que alta performance, você tem um resultado acima da média. Você tem, eu tenho, a gente tá em altíssima performance faz tempo. E aí tem um papo agora que é meta performance. E aí eu falei, essa parada fez sentido. Então, o cara que tá abaixo da performance, numa performance baixa, ele fala, cara, o que eu tenho que fazer pra não ser demitido? O cara que tá ali na performance, ele se pergunta, o que eu tenho que fazer aqui para ter uma oportunidade de crescimento? O cara que tá em alta performance, o cara fala assim, o que eu tenho que fazer para ser o melhor? O cara que tá na meta performance, ele tá no ar refeito, a pergunta dele é a seguinte, o que a gente é capaz de fazer? Puta, essa Ironman é isso. O que a gente é capaz de fazer, velho? É isso que eu fiz. Essa parada, não tem meta. O que a gente é capaz de fazer hoje? Cara, vocês entraram aqui e... lógico, vocês ganharam meu coração desde o começo do podcast. Eu gosto de vocês, eu gosto do jeito de vocês, né? Aí você fala, a gente vai estar ano que vem na Olimpíada. Putz, cara. Aí vocês flecharam meu coração. Uma flecha assim, no meio do coração. Eu não fui pra Olimpíada. Eu não fui pra Olimpíada como atleta, eu não fui pra Olimpíada como treinador. Eu não fui na Olimpíada como comissão técnica. Aí eu fico assim, será que eu vou pra Olimpíada como pai de atleta olímpico, né? Mas a Olimpíada, ela tá no o que eu sou capaz de fazer hoje. Com o poder que eu tenho de fogo, tô falando de dinheiro, com o poder que a gente tem de influência, com o poder que a gente tem de mídia. O que a gente é capaz de fazer, cara? O que a gente é capaz de fazer nos Jogos Olímpicos, cara? Pergunta multiplicadora, né? Então, mas pra chegar nesse nível de pergunta, eu tive que garantir algumas coisas. A primeira coisa que eu garanti grana, cara, na minha casa. Eu tive que garantir dinheiro, né? Resolvi a parada do dinheiro. A segunda coisa, eu tive que garantir lifestyle, né? Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem um lifestyle que quer, né? Eu tenho o lifestyle que eu quero, com o dinheiro que eu quero. Eu acho que eu tô num jogo, vocês também com certeza vão estar nele, que é o jogo do impacto, né, cara? O negócio da gente ter sempre alguém um nível acima da gente, buscar essas pessoas, essa busca vai dar alguma coisa na nossa cabeça e a gente vai entrar por esse caminho. A casa, o avião, os carros. O Marcos não aceitava ter um carro caro, porque a cabeça dele tava formatada só para ganhar dividendo, para investir o dinheiro e não usufruir do dinheiro. Inclusive, eu e o Thiago Rocha, que é um grande player que a gente tem. Conhece o Thiago? Eu acho que eu já vi. Ele que pôs a gente nesse negócio de triatlo e tudo. Ah, tá, não, confundi com... A gente tava lá em casa nos Estados Unidos, aí ele veio pro Brasil, e aí eu tô lá vendo o Instagram dele, ele mudou a bio antes de fazer, ele falou triatleta. Eu liguei pra ele, você tá arrumando, cara? Ele, não, esse é nosso desafio agora. O Thiago Rocha é precioso, cara brabo. O Thiago, a gente tava nadando na China pro Iron, e eu lembrei de você na hora que eu criei isso. Então tem a ver com você vai ver eu difundindo isso aí a partir de agora. Uhum. A gente junta ali, né, juntando os dois cérebros, porque ninguém cria nada sozinho. Assim como a terra precisa da semente, o útero precisa do sêmen masculino, as ideias precisam de dois cérebros. E quando dois cérebros se cruzam em frequência, nasce uma ideia. A ideia é a mesma coisa da semente, você precisa matar ela para ela virar uma ação. Ali eu criei um negócio chamado, junto com ele, autodesfrute. O que é isso? Tem gente que tem uma vida de alta performance, eu acho que isso é fase. Um dia eu tava... Hoje eu fui pôr meu relógio de 1 milhão pra mostrar pro Joel, pra vir aqui. Eu tô com o corpo de Iron Man, ele tá caindo. E aí, como a pulseira de um relógio de 1 milhão, eu não quis cortar ela. Cara, só uma pausa no relógio. Eu pensei no relógio que eu ia colocar, por isso que eu coloquei meu Apple Watch. Eu achei que vocês iam vir com o relógio de Iron Man. Não, então, o meu apagou. O meu não aguentou. Eu mexi nele antes de vir. Só que eu falei, eu vou pôr esse relógio aqui e tal. De verdade mesmo, pra eu te mostrar pra você ver e tal.
Eu curto esse trem de mostrar pros amigos. E se você compra um relógio de 1 milhão pra não mostrar pra ninguém, deixa ele guardado, né? Só que aí a pulseira, eu fiquei pensando, mano, quanto que vale uma pulseira dessa pra eu cortar ela? E ela tá muito frouxa, né? Que eu emagreci. A gente um dia descobriu o seguinte, juntos, inclusive. Cérebros fazem sexo, cara. Difícil ter ideia sozinho. Tem que pôr um cérebro pra Não, transar difícil com outro. não tem como, é antinatural. Você pode falar que teve a ideia agora, mas foi seu professor lá no 3º ano que enfiou o sêmen dentro da sua cabeça. Saquei. Então o que acontece? A gente criou esse autodesfrute. Esse relógio que a gente tá usando aqui é relógio de empreendedor. A gente tava junto. Na hora de um lançamento num ginásio, aí a gente teve essa ideia junto. É relógio de quem ganha bem. Relógio de quem é empreendedor. O Cássio, fala aí, o de trabalhador. Cássio, o Ômega. Ômega, qualquer relógio é de trabalhador. Equivale ao tanto de energia que ele produz e recebe contrapartida ali todo final de mês. Então tem um relógio de quem trabalha, tem um relógio de quem empreende e tem um relógio de quem investe. Por exemplo, o Patek Philippe de 1 milhão não é relógio de empreendedor, é de investidor. Richard Miller. Tanto é que quando um cara tirou um print e mandou assim, ó, seja bem-vindo ao grupo do Selo Azul. Esse é o verdadeiro Selo Azul da Faria Lima. Os caras mandaram pra mim, quando virou usando. Só que o grande lance da vida não é esse relógio. O grande lance da vida é quando você faz isso, ó. Não precisa mais do relógio. Saquei. Porque você não controla o tempo. Pá, mas qual que é a diferença do relógio? Por que o relógio vale 1 milhão, o do Marcos vale 150 mil e o do cara vale 500? Seguinte, é o preço que você se dá. O cara que tem coragem de ter um relógio de 150 mil igual ao do Marcos, ele tá falando, meu tempo é importante, então eu tenho que investir, eu tenho que empreender para fazer outras pessoas gerarem esse resultado. Então ele olha no relógio como empreendedor. O cara que é investidor, ele não tá nem aí pra empresa, ele não quer nem saber disso, ele quer saber dos caras que dirigem a empresa e o tempo dele é precioso e ele fala, meu tempo vale, por isso que esse relógio no meu braço custa 1 milhão. Que pitch, hein? Vou ter que comprar um relógio de 1 milhão agora. E aí o que acontece? Quando você tira o relógio... No próximo quebra-mola. Essa que quebra-mola não ficou. Poder tudo, perguntas. Quando você chega no nível... Eu não sou empreendedor mais, por isso que eu sou CVO. Eu sou o cara de visão, eu não quero saber da empresa. Tanto é que eu só tiro 1 hora por semana para aprovar os pagamentos. Isso aí, meu método é arcaico ainda. Como é muita empresa, 100% dos pagamentos, dá 60 páginas por semana. Eu vou listando, tem um controle aleatório de qualidade, que não dá para ver tudo, mas eu pego algumas coisas, chama amostragem. Eu pego algumas coisas e se der um errado eu reprovo tudo. Aí vira o caos. Meu maior time hoje da empresa é do financeiro, a coisa que eu mais levo a sério. Sim. Então o que acontece? A relação de custo, despesa, aquela coisa. O negócio do relógio, Joel, o grande lance é o autodesfrute. É quando você não tem mais que olhar para relógio. Por isso que eu te falei que a minha maior dificuldade no nível que eu tô agora, que eu construí, é de não ter compromissos, de não ter agenda, de não querer fazer as coisas. E o Iron mostrou pra mim o seguinte, mano, você tá novo. Porra, cara, você tem que arregaçar. Então 2018 não via nada. O dia que nós dois pisamos dentro do condomínio que ele mora hoje, eu também tenho casa lá, eu moro em outro, mas também tenho casa lá. A gente viu uma casa, lembra de ver o castelo? A gente falou, não é possível que tenha uma casa dessa. Hoje nem se me der eu quero pra reformar, que dá trabalho demais, é um trem velho. Ou seja, sua cabeça, vocês estão assistindo, eu sei que é... Nossa, cara, deve ser dolorido. Hoje você tá assistindo e querer o resultado hoje. Não tem como, cara. É contra a lei da semeadura e da colheita. Tem que investir. A primeira vez que eu ouvi falar de você, Joel, eu não pude ir num evento na igreja católica e aí me trocaram. Eu não pude, né? Aí eu vi que colocaram você. Eu falei, quem que é esse cara pra pôr no meu lugar? Goiânia. Eu pensei isso. Goiânia. Em Goiânia. E aí eu fiquei muito feliz que eu fui ver. Eu falei, quem é o Joel? Aí eu fui ver, também não conheci o Negro, né? Eu tava lá em Goiânia ainda. Nessa transição, comecei a ver vocês. Falei, pô, Joel, aí eu vi a primeira vez o Negro falando que falou pra você que você era um desperdício, não sei o que. Falei, eu vou aproximando do Joel. A gente acabou aproximando bastante. Sim. E aí, irmão, o que eu te falo pra fechar o assunto? O autodesfrute, depois que você viver tudo, conquistar tudo que você acha que você dá conta, se você não tiver um desfrute, não valeu de nada. Eu falei isso no começo do podcast. Se não tiver o desfrute, cara, a gente não trabalha no período da manhã, é impossível. É desfrute. Nós moramos no quadro dos sonhos, né? O que a gente nem sonhava, mas muita gente sonha. Só que as pessoas foram programadas para não desfrutar. E Deus nos programou para o desfrute. Certo. Então, assim, esse autodesfrute, eu acho que tem que, depende do contexto, viver na alta performance. Não tô colidindo com o que você prega. Mas a alta performance, se viver nela a vida inteira, cara, é uma desgraça. Mas alta performance é um momentinho. É o que eu tô te falando. Agora, um cara que vê a sua vida, ele avalia como alta performance. Ele fica assim... Eu olho pra você e vejo que você tá no desfrute. É isso que eu tô te falando, depende do contexto.